Bem-vindos novamente aos vídeos sobre HTML5 e Cascading Style Sheets versão 3. Vamos continuar aqui a melhorar então o nosso site. Neste caso vamos aqui, já colocamos aqui a estrutura base do nosso site, mas não definimos qualquer ID, neste caso para depois podermos aceder de forma mais fácil a cada um dos elementos que compõem a nossa página. Temos aqui um div, este div nós vamos chamar-lhe ID igual a página completa, ok? E portanto desta forma nós podemos depois definir no Cascading Style Sheets a formatação do ID página completa de forma muito mais simples. Depois temos aqui o header, ao qual vamos atribuir um ID igual a cabeçalho topo, ok? Porque depois podemos ter cabeçalhos de notícias, então temos aqui o cabeçalho topo, tudo muito bem. Depois temos aqui o sistema de navegação, vamos colocar um ID igual a navegação, ok? Muito bem. O section, vamos colocar um ID igual a secção, neste caso secção 1, ok? Porque podemos ter várias secções dentro do nosso site. Depois temos aqui os artigos. Ora, nos artigos vamos colocar um ID artigo 1. Depois vamos, falta aqui qualquer coisa, ok, vamos colocar aqui também artigo, mas neste caso artigo 2, ou melhor, não é aqui, perdão, é aqui, ok, com um espaço aqui entre o ID, tudo certo. Depois temos aqui os footers dos artigos, ainda não vamos mexer neles, temos aqui o fim da secção, ok, temos aqui o footer, neste caso ID igual a rodapé. E neste caso o rodapé, ora, vamos tentar seguir aqui a mesma ora, temos aqui navegação, cabeçalho topo, rodapé final, ok, porque temos aqui footers que são rodapés também, mas que são rodapés respeitantes aos artigos, ok, e portanto reparem que o facto de eu ter mexido aqui nos IDs não contribuiu em nada para alterar o meu aspecto deste site completamente rudimentar e que nós vamos começar a estilizar para o transformar num site com uma apresentação gráfica extremamente mais interessante. Ora, antes de avançarmos para a aplicação do CSS, nós vamos aqui ver só um aspecto interessante, que é o seguinte: nós podemos utilizar aqui estes sinais do Notepad++ para expandir ou comprimir determinados elementos do HTML, ok? Reparem, tenho aqui o footer, o meu rodapé final. Se eu não quiser estar aqui a perturbar a minha visibilidade da página, eu posso simplesmente fechá-lo. Neste caso nós temos um footer relativamente simples e básico, mas podíamos ter aqui muito mais informação e, portanto, seria uma forma de nós ali fecharmos aquele espaço. Da mesma forma, por exemplo, aqui o cabeçalho do topo poderia ter aqui um conjunto de tags de imagens com logotipos e etc. Eu posso simplesmente clicar aqui e automaticamente ele vai fechar este espaço todo, ok? Isto é apenas uma das funcionalidades que o Notepad++ nos permite utilizar. Ora bem, vamos então passar então ao Cascading Style Sheets para começar a alterar este aspecto extremamente débil do nosso site. Ok, vamos então aqui colocar os estilos do nosso website e vamos começar, e há aqui muito trabalho para se fazer, mas vamos aqui começar por um aspecto importante, que é o seguinte: vamos aqui definir o asterisco e vamos dizer neste asterisco o seguinte: vamos colocar aqui margin 0px e também o padding 0px. E a questão é a seguinte: então, mas porquê que eu estou aqui a definir o margin e o padding igual a 0px, uma vez que por defeito ele tem 0px? Não, isso não acontece. Existem determinados elementos no HTML que, reparem que eu agora aqui coloquei e viram o que aconteceu, simplesmente, automaticamente todo o meu site foi reduzido em termos de compressão, ok? Isto é, existem elementos, como é o caso dos parágrafos, dos divs, que têm uma margin e um padding definido por defeito. E o que aqui o asterisco e esta implementação da CSS faz é exatamente zerar, isto é, fazer um reset a todas essas implementações, porque nós depois vamos querer especificar cada um dos elementos de uma forma mais precisa, ok? E, portanto, desta forma eu garanto que
todos os elementos que contenham essas margens, esses paddings por defeito, são automaticamente zerados, ok? Depois há aqui um outro aspecto que nós temos que ter em atenção e que é o seguinte. Nós vamos querer alinhar todos os objetos de HTML por defeito em blocos, ok? Em blocos, porquê? Porque existem determinados elementos, como é o caso do span, que não são por defeito alinhados em blocos, são alinhados naquilo que nós designamos por inline. Ora, eu vou dar aqui um exemplo rapidamente, e que é o seguinte. Vamos aqui imaginar que na nossa página vamos aqui escolher, por exemplo, a seguir ao header, portanto, logo imediatamente aqui, vamos colocar aqui 3 spans, ok, primeiro, ok, vamos aqui fechar o span, vamos colocar aqui segundo e terceiro, segundo, ok, e o que acontece neste caso, reparem, eu vou aqui refrescar e cá está, primeiro, segundo e terceiro. Ora, eu não vou querer que por defeito o meu site fique formatado desta maneira e para isso eu vou simplesmente fazer o seguinte, vou colocar aqui, por exemplo, vamos imaginar se eu colocar aqui, por exemplo, display block, ok? E o que o display block vai fazer, vai obrigar a que todos os elementos da minha página HTML sejam basicamente interpretados como se fossem, por exemplo, os parágrafos, ok? Isto é, eles não permitem que existam elementos à frente deles. E, portanto, qualquer elemento, seja ele um span neste caso, ou um parágrafo, que por defeito já é um display block, vai assumir a sua própria linha, ok? E, portanto, reparem como o que aconteceu aqui no caso do span, porque o span por defeito é inline. Se eu colocar aqui inline, something strange is gonna happen. Ora, cá está. Reparem o que é que aconteceu. Todos os meus elementos de HTML, uma vez que eu coloquei aqui no asterisco, estão a ser influenciados, isto é, estão a permitir que todos os elementos possam conter outros elementos à sua frente, ok? Então, neste caso, definindo aqui block, eu vou obrigar a que cada elemento ocupe a sua própria página. Neste caso, eu não vou definir aqui block por defeito, mas vou defini-lo para a maior parte dos elementos de HTML que eu aqui tenho. E os elementos de HTML que me interessam neste caso serão, por exemplo, o header. Eu quero que o meu cabeçalho, ou os cabeçalhos, sejam tratados como blocos. E agora, se bem se recordam do CSS versão 1 e 2, nós podemos atribuir a mesma formatação de Cascading Style Sheets a vários elementos, separando-os por vírgulas. Neste caso, eu quero o header, quero também o footer, por defeito. Portanto, o footer vai ser também encarado como sendo do tipo block. Okay? Deparem que está aqui o webmaster na página seguinte, mas nós depois poderemos especificar outro tipo de formatação. Depois temos também o section, e por defeito vamos aqui, a seguir ao section, o article. Aqui no header temos também o age group. Ok, vamos por defeito obrigá-los a todos a que fiquem com a mesma formatação, neste caso o display block. Eu penso que não falta ainda nenhum, depois iremos cá voltar certamente. Ora, display block. Ok, vamos aqui refrescar e cá está então todos disparados como blocos. Neste caso, como eu não coloquei aqui o span, reparem, se eu colocar aqui span, automaticamente os meus spans que ali estão também vão ser colocados como blocos, mas não me interessa agora o span. Aliás, interessa-me sim é retirá-los daqui, ok? Eles não fazem aqui qualquer sentido. E, portanto, temos aqui isto definido como bloco. E vamos agora começar aqui a alterar algumas coisas. Eu, por exemplo, eu não gosto muito especificamente deste tipo de letras. Se calhar vou alterá-la aqui para todo o texto. Ok, neste caso vamos colocar aqui o font style ou font family, por exemplo. E vamos colocar Helvética, vamos experimentar para ver se fica mais bonito. Ok, sim. Fica mais interessante, é o tipo de letra sem serifas, ok? Podemos, por exemplo, definir aqui, nós temos aqui na nossa página HTML, temos aqui, por exemplo, o header com 2, mas eu vou mudar se calhar para 3,
e vou mudar aqui para 2, para 4, isto porque depois temos aqui os títulos também com headers 3, ok, e eu agora posso basicamente definir aqui, por exemplo, H3, ok, e definir aqui qualquer coisa, por exemplo, o tamanho da letra, eu posso defini-la de outra forma. Vamos definir assim, font, e reparem o que é que vai acontecer. Neste caso vamos colocar bold, porque queremos que o título seja grande. Podemos colocar 18px, ok, 18px, e helvética, embora não fosse necessário, porque, ou melhor, vamos trocar aqui, vamos pôr aqui Tahoma. É outro tipo de letra. Vamos experimentar para ver o que é que acontece. Reparem, ok, não há grandes diferenças. Então vamos deixar ficar o Helvética. Neste caso, relembrando, o termo font, o atributo font aqui, é definido nesta sequência, portanto nós podemos definir aqui se ela é bold ou não. Depois a altura pode ser definida em px ou em EMs, e o EMs, por exemplo, se eu colocar 3 EM, significa que a letra vai ter 3 vezes o tamanho da letra normal. Eu posso utilizar valores decimais, neste caso eu tenho 2 EM, vai ser mais pequeno, ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, 1.2 EM, ela vai ficar com 1.2 do tamanho normal, ok? Há aqui o meu portfólio que é um H2, penso eu, ou melhor. Ok, agora está bem. Está muito bem, portanto temos aqui o meu portfólio com o mesmo tamanho que aqui está. Se calhar aqui no header nós vamos utilizar um H2, é melhor, que é para ficar com a letra maior. Tudo muito bem. E vamos aqui mexer em mais 2 ou 3 aspectos. Aqui penso que por enquanto está tudo bem. E agora vamos ver aqui a outra situação interessante, e que é a seguinte. Neste caso nós temos o nosso site todo encostado ao lado esquerdo. Ora, temos também na nossa estrutura um div, ok? Mas temos aqui o body, que engloba toda a parte do site, inclusive o próprio div. E o que eu quero é centrar tudo isto. Ora, vamos aqui fazer então, neste caso, body. Okay. Eu poderia definir dentro do body, por exemplo, um background color yellow, e reparem o que é que vai acontecer. Neste caso todo o site ia ficar com o fundo vermelho, mas não é amarelo. Estou a ficar daltónico. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero simplesmente alinhar tudo ao centro, e neste caso vou colocar text align center. Okay? E vamos ver o que é que acontece ao nosso site, tudo alinhado ao centro, ok? Depois, nos próximos vídeos, nós iremos especificando cada um dos elementos, de que forma é que nós queremos que eles sejam apresentados, ok? Desta forma, o body acaba por influenciar todos os elementos que estão dentro da minha página HTML, mas depois eu posso especificar. Eu posso dar aqui um exemplo, por exemplo, que todos os parágrafos tenham um text align left, e neste caso, se nós tivermos parágrafos, eles vão ficar alinhados à esquerda, ok? Mas isto ficará para uma próxima oportunidade. Nos próximos vídeos iremos continuar a abordar estes aspectos relacionados com o styling da nossa página HTML.